Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Bicho Gente Podcast. Eu sou Irene Prestes, psicóloga, psicanalista, e ao meu lado, da família Bicho Gente... Oi, pessoal, meu nome é Josi Caran, sou adestradora de cães e gatos e estou aqui com vocês para fazer vários palpites ali, conversas bem legais. Já aquecida para a nossa roda de conversa hoje, que temos um tema bastante curioso e instigante e que vocês vão adorar, tenho certeza, né? Vamos pedir bis aqui. Quero apresentar a vocês nossa convidada, a quem a gente já agradece a participação, né, e a gentileza de compartilhar conosco todo esse projeto, que é a professora Elisa Mara de Castilho. Ela é pedagoga, né, por profissão, é especialista em administração escolar e está diretora, né, no Colégio Curitibano Adventista do Bom Retiro. Muito obrigada pela sua presença e gentileza por estar aqui conversando conosco e falando de alguma coisa assim inusitada. Para nós é novo, né? Então, muito curiosa com a sua fala de hoje. Obrigada, Elisa. Obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui, compartilhando um pouquinho do que a gente tem feito na área de educação. Isso! E daí agora, como que a gente vai mexer, né, num assunto que é educacional e com animais, né, Irene? Isso. Me explica isso. Como fazer isso? Qual é o nosso tema hoje, Irene? Como é que se integra, né, dentro da educação os animais? Que ideia foi essa de vocês? Como é que vocês trouxeram, né? Como que isso acontece? Eu acho que dentro da proposta do colégio, vocês têm um pouco esse olhar, essa pegada mais homem-animal, né? Como é que é isso? Conta para nós. Então, ali no Colégio Adventista Bom Retiro, que fica bem no centro de Curitiba, né? A gente tem uma experiência totalmente diferente das outras escolas. Pela natureza do Colégio Adventista, pelos nossos princípios pedagógicos, pelo nosso jeito de ser, por aquilo que a gente acredita ser a educação, a gente tem ali uma interação das crianças com os animais. Então, isso foi se construindo ao longo do tempo, porque o colégio ele tem um privilégio de, ali bem no centro da cidade, ele ter um espaço, uma área verde grande, né? Então, aos poucos foram chegando alguns animais ali no colégio, né? Então, ali chegou um pônei, que já se aposentou, já foi embora, chegaram as ovelhas, chegaram os peixinhos no lago, chegaram os coelhinhos, chegaram pássaros, galinhas. E ali a gente foi montando essa pequena fazendinha para as crianças terem essa interação com os animais. Então a gente sabe que a maioria das crianças não tem essa proximidade. Elas só conhecem o bichinho do papel ou da tela, mas elas não têm essa interação, né? E não são todas as famílias que levam as crianças para passar um dia na fazenda, né? Para ter essa vivência. Mas ainda estava faltando o bichinho nessa fazendinha. E aí, há 3 anos atrás, o colégio teve um investimento na área da educação infantil e a gente construiu um prédio ali, que é o prédio Kids, só para as crianças da educação infantil ao 1º ano. E a gente resolveu, então, dar de presente para essas crianças ir para o colégio 2 animaizinhos. Aí chegaram 2 cães Golden, da raça Golden. Chegaram ali o Ted e a Lola. Então, eles já estão há 3 anos convivendo conosco ali, junto com as crianças, com os funcionários, com os pais, né? Eles já têm 3 anos de caminhada ali conosco. Eles moram lá na escola. Então, esse é o nosso projeto de hoje, né? Essa interação homem-animal, né? E falar da Lola, né? A Lola e o Ted. A Lola e o Ted. São irmãos, eles? Eles são irmãos. São irmãos socioafetivos, né? Socioafetivos. Eles têm o mesmo pai, mas é uma coisa assim meio longe, né? Mas eles são da mesma raça. O Ted, ele é mais velho, ele tem 6 meses de diferença, né? Do que a Lola. A Lola, ela é mais ativa. O perfil dela, assim. O perfil dela, ela é mais ativa, ela é elétrica. E o Ted, ele é bonachão, ele é tranquilo. Tá de boa. Ele gosta bastante de dormir, de descansar. E a Lola gosta de ficar em atividade o tempo inteiro. E aí, como é que foi
trazer a Lola e o Ted mais esse desafio para a Fazendinha no colégio, né? Mas como integrar isso, como que se planejou essa interação e essa aproximação, porque o cão também é diferente para ele, né? Estar nesses espaços, conviver com as crianças nessas rotinas escolares. Como que vocês planejaram esse passo a passo aí, como é que foi? Então, a gente planejou isso nas férias, né? Eles vieram para a escola, eles foram comprados nas férias. Tá. E logo a gente deu um nome para eles, o Ted e a Lola. Então, quando as crianças conheceram eles já estavam nomeados. Não Tá. houve nenhum concurso, nada. Eles já estavam nomeados. Batizados ali. E eles chegaram bebezinhos, pequenininhos, tá? E aos pouquinhos, então, eles foram morando ali na escola. E a gente elegeu daí 2 pessoas que seriam as responsáveis por eles, para que eles adotassem. Adultos, né? Daí. Adultos, porque o cão, ele sempre procura um tutor, né? Então, a gente foi observando ali no dia a dia com quem que eles se identificavam mais. E houve essa identificação. Então, são 2 pessoas lá na escola, uma é coordenadora, a outra é tesoureira. E a coordenadora fica com o Ted, que é a tutora dele, e a tesoureira fica com a Lola, que é a tutora dela, né? Então, esses 2, eles se identificaram com elas. Então, elas que passaram a atender eles com mais proximidade, né? E eles foram crescendo ali. Daí, quando foi a inauguração do prédio Kids, o Ted já estava lá, mas a Lola, daí, ela foi apresentada. Ela foi como se fosse um presente para as crianças, que legal. Né? E como eles eram bem pequenininhos, então as crianças foram tendo essa interação aos poucos. Aí a criança que já está conosco, né, há mais tempo, elas conviveram com esse crescimento, né, do Ted e da Lola. Eles já conhecem o Ted e a Lola desde bebezinhos. Então, eles viram eles bem pequenininhos, o cachorro vai crescendo, vai mudando, mudou cor de pelo, né? E ficaram maiores. Hoje eles são bem maiores grandes, que as crianças, às vezes, né? Eles são mais pesados que as crianças, né? Então, essas crianças, elas foram acompanhando o crescimento deles, né? Nossa. E daí, é claro, eles têm a veterinária que acompanha, tem a adestradora, Sou eu, tá? que acompanha. Então, a Josi está lá semanalmente na escola, né, fazendo treinamentos com eles. Então, foi feita toda essa interação para ter uma convivência pacífica, né? Para que as crianças entendessem também como que elas deveriam tratar o animal. Porque tem criança que já tem animalzinho em casa, ela sabe. Mas tem criança que não, né? Então não sabe tratar o animal. Então, aos poucos, essas crianças foram aprendendo a conviver com aquele animalzinho que está andando na escola, para lá e para cá, entra na sala, passeia, corre atrás das crianças. Né? Ele fica livre em um determinado período, daí não sei, assim como... Aí como é que também o adestramento entrou nisso, né? Talvez para a gente saber como esse processo aí se deu. E aí, como que é a rotina do Ted e da Lola no colégio? Como que vocês, né, organizaram essa rotina? É que assim, quando eu conheci os 2, era um projeto novo também para mim, né? E me foi pedido algo que eu achei muito legal, que era assim, Josi, nós queremos manter a personalidade dos cachorros. A gente não quer que eles fiquem engessados por conta de algum treinamento, a gente quer que eles mostrem aquela alegria inerente do Golden, né? E foi isso que a gente fez. Então, a gente foi tratando de melhorar essa interação entre as crianças e tudo mais, impedindo que eles pulassem, porque a gente já sabia que eles iam ficar grandes e pesados e tudo mais. Mas se você vê, a Lola é extremamente alegre, extremamente brincalhona. Isso a gente nunca mexeu, né, por meio de adestramento nenhum. E a rotina a gente sugere algumas rotinas, mas a escola vai fazendo de acordo com o que fica melhor para ela, né? Então, a Lola recebe, né, os pais de alunos, ela recebe na secretaria as pessoas que chegam na secretaria já podem ter acesso à Lola, e o Ted fica do outro lado da escola, que é a área Kids. Então, as crianças têm acesso o tempo inteiro ao Ted, isso que é muito legal. Então, como são 2, uma fica num dos prédios e o outro fica no outro prédio. E o que eu acho, assim, bem curioso, sim, por favor. Então, a Lola fica ali no prédio administrativo. Aí, se eu vou atender uma família, então essa família entra na minha sala, daí em seguida vem a Lola. Ela bate com a patinha dela
na fechadura da porta, ela Aham. dá uma batida assim, ela entra, ela dá uma volta, ela põe a cabecinha nas pessoas, todos fazem carinho nela, daí ela dá uma voltinha, para na frente da porta, que a porta daí está fechada, ela para e ela late até que abram a porta. Uhum. Daí abre a porta, ela sai. Uhum. Então é como se ela tivesse cumprido o papel dela isso, naquele é momento. muito engraçado. Então eles vão se organizando de acordo com a rotina da escola também. Ela Isso. sabe como que- Eventos, né, diretora? Tem eventos Isso. da escola também, Uhum. palestras, né, enfim, com as próprias crianças que o TED e a Lola também participam. Isso, quando nós temos as aulas no auditório da escola, eles vão também, nas apresentações eles vão. Uhum. Às vezes tem alguma aula de campo que a gente pode levá-lo, nós levamos também, Uhum. né? Algum evento interno que a escola tenha, eles participam também, né? Uhum. Se tá um dia bem lindo de sol, assim, que os dois podem ficar livremente lá na área verde, eles ficam brincando, né? A Lola, ela é mais enérgica, né? Então, como tem gaiola de passarinho Ela e ama. de galinha, às vezes ela apronta, né? Ah, tá certo. Ela apronta ali, então ela Precisa de ama. supervisão também em cima da Lola, não dá para Precisa de confiar. supervisão. A Lola, para ela andar livremente na escola, ela anda com guia, porque Tá. ela gosta de aprontar. Tá. O Ted já é mais tranquilo, Tá. mais calmo, Sim. né? Uhum. Então o Ted já não precisa de guia, mas a Lola, geralmente, ela anda de guia, justamente por ela ter Sim. muita energia. Uhum. né? Impulsiva E ela também. sempre foi assim, Impulsiva, né, muito diretora? brincalhona. Aham. é. Interessante, porque você mostra para as crianças esses dois perfis, né? Diferente. Diferentes e como que elas devem se aproximar das crianças, do animal, né? Sim, De acordo com o seu perfil, sim. né? E é aham. muito legal Então, que até as interessante. crianças já sabem, né? Que, Aham. tipo, a Lola, ela sempre foi mais enérgica, né? Aham. Sim. E daí eles já sabem, mas é o Ted. Ih, mas é a Lola. Daí, então a Lola é a bagunceira, assim, né? E o Ted é aquele. Então as crianças já sabem também, é Tá. muito legal. Porque eles se parecem assim? São. Mais ou menos? Fisicamente, eles sim. Se parecem, Aham, sim. mas a Da mesma personalidade cor. é Tá. diferente. Então o Ted, ele tá lá no Pred Kids, aí ele tá deitado no chão, a criança chega, deita em cima dele, Ele não abraça faz ele fica tranquilo, pode ficar deitado em cima dele. A Lola não, se deitar em cima dela, ela já levanta, ela não admite. Agora o Ted não. Ele gosta do abraço, ele gosta que fique em cima dele, Uhum. ele aceita muito carinho, ele pede o carinho. Tá. Então, se tem bastante gente numa sala, assim, ele vai um por um para todo mundo fazer carinho. Terminou a rodada, ele passa tudo de novo para fazer Uhum. carinho, né? Tá. E a Lola já tem menos paciência Tá. para isso. Uhum. Ela Tá. dá uma voltinha, ela E já quer mudar suficiente. de atividade. Já é o suficiente para ela. Aham. É. Legal, muito bem, muito bem. Do plano de treinamento, como é que você faz? O plano de treinamento deles foi baseado em exatamente isso, não tirar a essência A deles, essência deles. Aham. mas cuidar com algumas questões. Por exemplo, como eu peguei eles filhotinhos, a gente ensinou obediência básica, né, limites e tudo mais, e a gente já foi tendo alguns desafios, porque a Lola sempre foi de aprontar um pouco, né, então ela não conseguia diferenciar quais eram os brinquedos dela e os das crianças, então ela queria os das crianças. Então era muito engraçado, porque os problemas que a gente teve com a Lola, né, problemas entre aspas, mas os problemas que a gente teve eram esses. Ela queria muito os brinquedos da criança. Então, a Letícia me ligava e falava assim, Josi, ela viu um pompom na bolsa da aluninha e ela queria o pompom da aluninha. Então, a gente teve essas dificuldades engraçadas, né? Então, eu trabalhava muito isso. E, assim, os cães, normalmente, eles vão tendo demandas, né? E foi isso que foi acontecendo com eles. Agora a demanda é pra X, agora a demanda é pra Y. Então, a gente foi moldando uma coisinha na outra, né? Tá. Uhum. Eu acho assim que o maior ganho também de nós termos os cães na escola é justamente esse acompanhamento que a criança que está conosco ela faz, né? De conhecer a personalidade dos cães, de ver as modificações que vão acontecendo com eles ao longo do tempo, porque eles cresceram, ficaram maiores e tudo mais, né? E também nós temos muitas crianças que elas se acalmam com o cachorro, né? Então, às vezes, a criança está chorando, está chateada, alguma coisa assim. Então, a criança mesmo pede, eu quero a Lola, eu quero o Ted. Então, em alguns momentos,
Os cães, eles são um benefício Um emocional benefício emocional. para essa De criança. regulação para De as crianças regulação, emocional. Um fato, assim, bem curioso que nós tivemos este ano, nós tivemos a matrícula de uma criança autista, e nos primeiros dias essa criança, ela era acompanhada pela mãe, porque ela não conseguia se desvincular da mãe para entrar na escola. E eu vi uma cena dessa criança, ela pegando a mão da mãe para a mãe pegar no cachorro, porque ela não tinha ainda essa confiança, né? Então ela pegava a mão da mãe e fazia a mãe fazer carinho no cachorro, tá? Hoje essa criança, ela já fica sozinha na escola e ela já faz carinho no cachorro. Então, aos poucos, essa criança que gostou do cachorro, mas não tinha aquela confiança, aquela coragem de fazer um carinho, de ser amiga do cão, ela, aos poucos, ela foi aprendendo isso. Então, hoje é uma criança que já não fica mais com a presença da mãe na escola e já aceita a presença do cachorro. Ela mesma vai lá, faz o carinho, ela mesma quer a companhia do cachorro. Olha que legal. Porque como ali no Kids as crianças fazem muita fila, né? Então saem da sala em fila para ir na educação física, para ir em outra na sala de música, na sala de arte, e daí o TED está por ali, daqui a pouco o TED sai e acompanha essa fila, né? E aí essas crianças vão ali passando a mão no cachorro. Então essa criança autista, ela já tem essa confiança, ela já criou essa coragem de estabelecer esse vínculo com o animal. Então eu entendo que esse animal foi um ponto de segurança, assim, para essa criança na escola, uma referência para ela ali na escola, né? Muito interessante, importante isso que você traz, porque é do ponto de vista psicológico, né? Então, sim, né, pesquisas a gente verifica resultados diferentes de crianças que crescem, né, com uma relação próxima, né, familiar com os animais, cachorros principalmente, para essa regulação emocional, né, a socialização, né, o cachorro interferindo e contribuindo para os processos de socialização da criança, o desenvolvimento de linguagem, né, A autoestima, né, Irene? a segurança da criança, né, a confiança que a criança tem em si mesma, né, a iniciativa, né, a atitude de cuidado, né, crianças, talvez eles ali pequenos ainda, mas a criança poder se colocar num lugar de cuidador, né, quando ele tem uma convivência com animais de estimação, principalmente os cães, né? E às vezes, fazem isso. Eu acredito que isso possa acontecer muito lá. Eu tive a oportunidade de conversar com as crianças, né? Volta e meia eu estava fazendo alguma atividade externa. E eles falavam, eu não posso ter cachorrinho, mas pelo menos eles sentem que são parte ali da vida dos cachorros. Sim, então, sem dúvida. Sem dúvida. Então, né, acho que é todos nisso que você... são donos do cachorro. Isso, exatamente. Cachorro, e que mesmo que eles não tenham em casa, né, os seus bichinhos de estimação, essa convivência na escola vai ser igual, né? Então vai fazer uma marca, um bom papel para a vida futura da criança, né? Mesmo que ela não tenha, porque a escola é um espaço de convivência regular, né? Antes a gente falava, né, que a escola é essa extensão da família, né? Então essa oportunidade para as crianças, principalmente essas que você coloca que não têm esse contato tão próximo com os cachorros, né? Sem dúvida isso vai fazer uma diferença no desenvolvimento infantil delas, né? Sim. Tá? E é bem curioso também que quando os animais vão pro pet, né? Eles têm uma o dia rotina, do pet, que vai pro pet, às vezes tem alguma consulta com o veterinário, né? Então, alguma situação. E daí, se eles vão pro pet, as crianças já perguntam, cadê? E eles mesmos dizem, foi pro pet? Foi pro pet? Já voltou do pet? Hoje é dia do pet? Então, se eles sentem a falta do cão, eles já perguntam onde que tá. Sim, e sugerem o que tá. E assim, mudando de ponto, né? Não só as crianças, mas você sentiu algum efeito também com os funcionários da escola? Eu estava pensando não nos funcionários, na família. Então fica as duas questões. Como que foi para os funcionários e as famílias? Os funcionários gostam bastante, eles ajudam muito a cuidar, né? Eles estão sempre de olho. Às vezes a Lola sai correndo ali e todo mundo já fica de olho para onde ela vai, né? Eles gostam bastante. E com as famílias, é uma interação maravilhosa, sabe? Eu não imaginava que fosse tanto. Geralmente, quando chegam pessoas, famílias que vão matricular os alunos na escola, de alunos novos, que eles chegam ali, eles veem a Lola ali já na recepção, eles já abrem um sorriso, já fazem um carinho.
E daí, na segunda vez que eles vêm, eles já perguntam, né? E assim, todas as vezes que a Lola entrou na minha sala em algum momento de atendimento, eu nunca tive nenhuma família que ficou descontente, né? Desconfortável de algum jeito. Desconfortável em algum momento, não. Uhum. Porque a gente tem essa preocupação, porque tem pessoas que não toleram animais Isso. também, né? Então, eu nunca tive isso. Tá. Sempre eles são muito bem, assim, recebidos, né? Recebidos. Aham. Muito bem recebidos. E eu Que acho que eu sou muito suspeita, né? Sim. Mas eu sou Sim, muito suspeita. Mas eu não sei, eu acho que a escola tem uma energia totalmente diferente por causa deles. Eu já chego e as pessoas, né, já falam assim, prof, você já chegou, eles estão aqui te esperando. Parece que o pessoal trabalha também de uma forma mais alegre e dá risada. Até quando Sim. acontece uma coisa dela ir na grama e tava sujo e volta toda lameada. Aham. Ai, meu Deus, prof, olha o que ela fez essa semana. E a gente dá risada. Eu acho que o clima na escola deve ser outro, Sim, né? Dia de chuva, por exemplo, Sim, a exato. Lola, Aham. tá chovendo, o que ela mais quer é Sim, cair na chuva. E na água. Bater água, na poça. isso. Às vezes a gente deixa, ela Sim. vai lá, ela volta toda O dia anterior ao pet, né? Eles fazem isso mesmo. Assim, hoje a gente vai deixar. Ela volta toda feliz, toda pingando, né? Nossa. Então a gente deixa para ver, né? Aham. E eu tenho funcionário que às vezes tá chateado e tal, fala, vou dar uma volta com a Lola. Vou pegar a Lola, tá. vou dar uma volta, vou ficar um pouco com a Lola, Tá. né? E estão bem Isso livres acontece. mesmo, assim, eles ficam bem livres, daí para os Ficam. funcionários ter acesso a ela. Ficam Tá. bem livres, né? Muito. Aham. Uma questão assim que a gente cuida muito é da alimentação dos animais, né? Até a gente fez uma campanha esses dias na rede social, porque a Lola estava acima do peso. Então ajude a Lola a perder peso. Ela estava proibida de comer qualquer Boca coisa fechada ali. que não fosse a dieta dela. Tá. E estava muito difícil para ela. Então a gente teve que passar por um processo, né, de educação das crianças para não alimentarem os cães. Tá. né? Como é que fizeram isso? É educação, né? Tá. Educação, para eles não alimentarem os cães. Porque às vezes Tá. o cão tá ali no recreio, a criança tá comendo Isso. uma bolachinha Quer e ele dar vai uma E dá um querer, pedacinho. né? Aham. O Ted, que vive ali no Kids, ele é campeão em entrar no refeitório para roubar comida. Ah, né? então. Já roubou, assim, bandeja de queijo, que quando viu ele comeu todo o queijo. Bandeja de bolo, comeu todo o bolo. Tá. Então, de vez em quando, eles aprontam. A Sim. Lola também, às vezes Uns vira assim. lixo. Nossa, tá. Então, a gente tem esse cuidado, essa vigilância, né? Uhum. Então, assim, de não deixar nada na copa, que eles tenham alcance, porque Uhum. senão vai sumir. Tá. E o Ted, ele é o mais comilão, assim. Ele é mais comilão até que a Lola, né? Uhum. E ele... daí, assim, sai, come tudo aquilo ali como se nada tivesse acontecido. Tá. E que são os desafios, né, diretora? Porque eles são bem sem vergonha. Que a gente fez todo um treinamento de autocontrole e tudo mais, e eles na aula não tem o que falar Tá deles. 10. E o pessoal brinca, fala assim, prof, você vai virar as costas, ele vai querer aprontar, porque é um acesso muito irrestrito ali, né, de alimentação, e eles já sabem, né, Tá. quem, Horário, então a gente tem que tomar cuidado mesmo, porque eles para são, regular isso. Mas deu certo? Ainda está no plano do programa de regime para Lola? Isso já deu certo. Já Só conseguiram. que assim, ela é como a gente, né? Tem horas que ela passa do peso, ela diminui, daqui a pouco ela volta no peso de novo. O regime começa na segunda-feira, assim? Tem os dias livres daí. Tem dia do lixo. Os dias do lixo, e aí a revolução tá feita, né? Tá. Então, são 3 anos desse projeto, né? Em linhas gerais, assim, você acha que a gente vai ter que conversar mais sobre, né, sobre o projeto. Mas, assim, como é que vocês avaliam, né, o antes dos cães e todo esse programa que vocês fizeram de escolha, de treinamento, esse manejo, né, e toda essa rotina que vocês têm com eles, vocês conseguem avaliar, né, a Josi aponta aqui um efeito do clima na instituição, que tem algo que está diferente. Como se vocês fazem essa avaliação, ou se você tem alguma percepção nesse sentido,
E isso acontece no Adventista do Bom Retiro. Eu Sim. sei que é um complexo adventista, nos outros Rede, né? é enorme, né? Aham. Se isso se estende ou não para as outras É porque nós somos unidades. uma rede de educação, mas cada unidade tem a sua autonomia Uhum. para adotar o projeto ou não. Então, esse projeto começou aqui no Bom Vocês são Retiro, pioneiros, né? né? Somos Isso. os pioneiros, né? 3 anos já trabalhando com os cães, e a gente vê assim como muito positivo, sabe? A escola antes e a escola depois, eles fazem parte da nossa vida, da nossa escola. A gente não enxerga a escola sem eles, né? Então a gente, eles já fazem parte. Então a gente pensa neles todos os dias, se preocupa com eles, organiza a vidinha deles todos os dias, né? Atende às necessidades dos cães todos os dias. E eles são muito bem cuidados. A gente fala, esses cães são Nutella, né? Porque eles são muito bem cuidados, né? Muito amados também. Uhum. E tem todo esse clima, toda essa movimentação. Então a gente avalia como muito positivo, né? Só que é claro, nem tudo são flores, né? Dá muito trabalho, o investimento financeiro Também é é grande grande. também, né? É Uhum. um grande investimento e dá bastante trabalho, não é uma coisa assim Uhum. que é fácil de lidar, né? Não é fácil, mas é bem compensador Tá. ainda, sabe? Aham. Vale a pena, vale Tá. muito a pena, sabe? Uhum. Só o sorriso nos rostinhos das Tá. crianças, Aham. né? Deles poderem conviver com o animalzinho, de Isso. estarem ali felizes, né? Uhum. Isso já paga qualquer Sim, investimento, exato, qualquer exato. trabalho que a Isso, gente isso. tenha. Aham. Isso já vale muito, muito a pena, Legal. né? Uhum. E assim, tem crianças que pedem para os pais descer do carro para ver o Ted e a Lola. Então, você tem que ir lá ver, Uhum. eu quero que você desça, né? Quando Tá. tem feiras ou outros momentos de eventos da escola, eles ficam lá também, as pessoas vão Tá. visitá-los, Uhum. né? Uhum. E só que a gente sempre tem esse cuidado para eles não ficarem estressados, né, com muita movimentação, né, Josi? Essa foi uma das preocupações também da escola, porque a escola é muito grande, tem mais de 1000 alunos, então essa interação de muita gente ali com eles também é cuidada, né? Tem momentos que eles têm o tempo deles, tá? Que eles ficam lá sozinhos, dormindo, Uhum. tranquilos, o tempo deles, e tem Uhum. momento que eles interagem, né? Tá. Eles não podem ficar o tempo todo, porque eles não são uma atração para a escola, Sim. né? Ai, que coisa legal Eles isso. convivem com as crianças, mas não é uma Eles têm a atração. rotininha Isso. Eles têm uma deles. rotina de sono, de comida, de descanso, Tá. de ida para pet, né? Tá. Então eles não são uma atração que eles ficam lá o tempo todo fazendo alguma coisa, Tá. não é assim. Então a gente Uhum. respeita muito Muito legal. essa questão, né? Que a interação não seja uma interação exaustiva para o cão não ficar estressado, Tá. né? Então tem os momentos que eles ficam sem nenhum aluno, sem ninguém lá, eles ficam Tá. no cantinho deles, Tá. né? Aham. E uma coisa legal, né, diretora, é que o Bom Retiro foi o pioneiro. Sim. E começou a vir um movimento de algumas escolas quererem, do Colégio Adventista também, Sim, quererem da rede adotar, também. da da rede. rede, Uhum. Então, só em Curitiba, a gente teve ali do Vista Alegre, que eu tive o prazer também de treinar o Scott, teve ali também de Colombo, que foi o aluninho Caramelo, e como a diretora mesmo falou, eles adotaram o projeto, mas eles têm total liberdade de adaptar da forma que funciona melhor para cada escola. Então, o Colégio Adventista, o Bom Retiro, pegou 2. O Colombo pegou 1 só. E então, a gente vê essa diferença, né? Quando eu conheci o Scott, a diretora do Colégio do Vista Alegre falou assim, Josi, o que você acha? Que ele deve dormir na escola? Ó, lá no Bom Retiro funciona assim, mas eu sugeriria que a gente já começasse a fazer eles dormindo aqui. Então, a gente vê como são 3 projetos diferentes, totalmente diferentes. Então, o Caramelo se comporta de uma forma lá em Colombo, o Ted e a Lola se comportam de outra forma. Então, é muito legal isso, porque como são seres humanos, seres vivos, né? Acabam tendo a própria personalidade, sim. combinando com a personalidade da escola, Isso, sabe? Com a sim. interação da escola. Então, isso é muito legal, Sim, sim. né? E vale lembrar que esses dias eu vi uma reportagem, agora, semana retrasada, que o Rio de Janeiro também incluiu, né? Começou também Colégio Adventista, Aham. lá da Barra,
E eles começaram também a Nesse ter projeto nesse do cão, projeto, cão, com Golden cão. filhotinho. De Golden também. O nosso colégio é o primeiro colégio adventista do Brasil. Sim, eu sei disso. Eu ia sabia. comentar de que vocês são um colégio tradicional, mas Tradicionalíssimo, né? isso, Vai mas o quanto Eu não sabia que vocês eram o primeiro do do Brasil. Brasil, do Brasil. mas esse contraste, é nisso que eu queria te provocar um pouco, esse contraste de uma escola tradicional, mas super atual. Sim. Quando vocês fazem, a gente está falando só desse projeto, né? Aham. Então, Que é o nosso tema aqui. É. Que é um projeto assim ousado, né? Aham. Inusitado, né? Sim. Então esse equilíbrio, né, entre aquilo que é de uma ordem, de uma tradição, né, de uma Sim. consistência, mas se mantém atualizado e inovando, Sim. né? Então muito legal. Então, por sermos o primeiro colégio adventista do Brasil e sermos uma rede muito grande, né? Nós temos mais de 500 escolas no Brasil todo. Então, a sementinha foi plantada aqui, né? Nós recebemos muitas visitas de vários colégios de todos os estados. Essa semana nós tivemos 2 equipes da Bahia que estiveram conosco, administradores de outras unidades, eles vêm nos conhecer. Então, possivelmente, esse colégio do Rio de Janeiro já tenha passado Legal. na nossa escola para conhecer o projeto. Legal. Porque nós somos bastante consultados também, as pessoas vão lá, elas conhecem o pé de Alola, elas querem saber como é que funciona e tal, né? Então, esses colégios que você citou aqui, Josi, que adotaram cães, eles também estiveram conversando conosco, Olha né? Para ver como é que é a experiência. Então, a gente consegue compartilhar essa experiência troca. também, né? Isso. Fazer essa troca de experiência. É ser referência, né? Sim. Para trabalhos pedagógicos, educativos que vocês fazem, Sim. e que, claro, cada unidade tem a sua identidade Sim. e trabalha de acordo com aquilo que é, né, aquele espaço específico de escola de educação, assim Sim. como a família, né? Sim. Com a família vai ser isso. E eles até se conheceram já, né, diretora? Eu sei Sim. que os mascotes, o Caramelo e o Scott são irmãos. Tá. E daí a gente eles se conhecem, Tá. e já conheceram Lola e Ted, isso é engraçado também. Muito legal. A família canina. Isso. Canina adventista. Sim, muito. E são todos Goldens? Todos Goldens. Tá. Existem, agora falando do comportamento, né? Existem raças que são mais predispostas a serem mascotes, porque o Golden tem essa característica alegre, né, e ao mesmo tempo simpática, né? Então, eu acho que o Golden é uma boa raça realmente para ser um mascote, né? E num espaço, uma família tão grande assim, né, como ele tem, muitos irmãos ali, né, muitos adultos para se relacionar. Sim. Então, uma raça que tenha um pouco algumas características, né, que facilitem esse processo, né, de interação, de socialização. Isso, a interação dele é boa, né? Sim. Não é um cão que tá latindo o tempo todo, querendo agressivo, irritadiço, bravo, assim, irritado, né? Ou muito alterado de humor, alegre, assim, né? Olha, do Ted, eu nunca escutei um latido. Mas da Lola, ela late para abrir a porta. E outra coisa também que eu queria só comentar. Isso, curiosidades aí que você tem também. Eu acho muito interessante também que vocês têm vários projetos dentro da escola, né? E tinha um projeto que eu acho que toda a escola na mesma semana, não sei bem, mas que era algo de oração, de chamar os alunos para oração. Sim. Na época eu acho que eu estava de Colombo, e o Caramelo ia junto. Gente, assim, é uma coisa fantástica a interação do cão com os alunos. E daí, enquanto todos os alunos estavam fazendo as orações e tudo mais, tava o Caramelo lá junto. Seguindo ali. Gente, eu sou fã do projeto. Como eles se adaptam, eles né? Se adaptam, procuram né? se adaptar à realidade, a rotina da escola, né? Tentando ser ali um integrante, né? Participativo. Faço parte. Isso, eu faço parte desse espaço aqui, né? Muito legal. Nossa. A Lola, ela gosta muito de compartilhar os brinquedos dela, né? Ela gosta de trazer o brinquedo para pegar, né? Então ela gosta bastante de compartilhar. De compartilhar os brinquedos, mostrar que ela tem. Muito bom, muito bom. Legal, diretora. Muito legal. Os desafios nesse projeto, você sabe apontar para nós, assim, além de todo o trabalho que isso demanda, né?
alguma coisa que fosse importante, assim, que você pudesse deixar para os nossos ouvintes, e aqui aqueles que já ficaram curiosos, né, para poder engajar num projeto tão ousado como Saber esse. que não é um mar de rosas também, Sim, né, diretora? Nem tudo é mar azul. Não é? Administrativamente falando. Eu acho que o desafio grande, assim, que a gente tem, além da manutenção financeira, né, Aham. assim, às vezes o cão tá com um probleminha de pele, problema já de dente, alguma coisinha assim, né? Que daí a gente já fica A saúde preocupado. deles, A é. saúde deles Aham. é uma questão que a gente se preocupa bastante, né? Eles Sim. têm a veterinária que acompanha e tudo. Então, a saúde é um desafio, porque às vezes dá alguma questão ali, eles precisam ficar afastados daí, né? Sim. Alimentação também é um desafio, que eles consumam ali só ração e não fiquem comendo o lanche das crianças, né? É um desafio também. E assim, eu não vejo que tenham outros desafios maiores, né? Legal. Porque eles convivem ali com a gente, estão bem atendidos, mas a minha preocupação é justamente essa. Aham. Sempre assim, a gente está sempre antenado com a questão da Tá. saúde deles e com essa questão da alimentação, né? Uhum. Até para eles não ficarem doentes, né? Uhum. Então a gente tem essa preocupação também com a segurança deles também, Tá. com a segurança das Das crianças, né? crianças. Nunca tivemos nada, nenhum episódio assim Tá. baseado na segurança, né? Uhum. Sempre foi muito tranquilo, mas a gente está sempre de olho. Então a gente é sempre vigilante, Isso. sempre vigilante. Isso. Importante. Obrigada. Eu acho que esse é importante, né? Então, tudo dá certo, porque houve um Vocês cuidam muito planejamento, também, né? Uma atenção Exatamente, e tem, né, essa observação constante, né? Que promove uma proteção, né? Sim. Para todos, né? Sim, E aí e os benefícios. uma continuidade, né, do projeto, porque na maioria das vezes os projetos são implantados, no começo é tudo lindo, daqui a pouco abandona-se, Aham, né? sim. Então tem uma continuidade lá no colégio, por exemplo, férias. O que a gente faz com os cães nas férias? Tá? O que será que a gente faz com os cães nas férias? Eles vão pro hotelzinho, eles ficam de férias também. Eles ficam de Eles férias. também, né? Eles de ficam de férias. férias, Tá. a escola está de férias, os funcionários estão de férias. Então tem um período, tanto em julho quanto em dezembro, janeiro, que eles também vão para hotelzinho e eles ficam lá um período de férias, também, ficam Aham. lá 1 ou 2 Olha, semanas. tem que pensar nisso também, né? Tem que pensar Tem que nisso pensar em também. tudo, Aham. É justamente dessa continuidade, né? Sim. Como eu falei, o projeto não pode ficar abandonado, os cães não Sim. podem ficar abandonados lá dentro da Sim. escola, né? Aham. Então, todos os dias a gente se incomoda com Sim, eles, né? sim. É. Muito legal. Muito legal, diretora. Porque isso faz parte mesmo do projeto da escola como um todo, Porque é da né? escola, Sim, né? isso. Que nem a diretora Elisa é a segunda diretora que, desde que foi implementado o projeto, a diretora entrou já com o projeto caminhando. Em andamento. Sim. Então Aham. eu acho que acredito que seja um desafio até por essa questão, né? Porque Sim. os cachorrinhos estão lá e vai ter essa troca também, né? rotina, Essa rotina sim. da empresa Sim. adventista, do Sim. colégio, né? Aham. Então eu acho que conciliar tudo, né, diretora? E uma questão assim bem importante também é que eles têm uma tutora cada um, né? Uhum. Então, tanto o Ted quanto a Lola, eles têm assim uma família com quem eles se referência. relacionam, uma referência, Tá, né? tá. Porque eu imagino que se não tiver essa referência, eles ficariam muito tristes, com depressão, Sim. né, chateados, Uhum. alguma coisa assim. Então, eles têm também essa referência de tutoria, né? Tá. Então, eles têm o macro, mas eles têm o micro também de relacionamento. Eu Gente, acho que isso é sensacional. específico mesmo, né? É bem especial, porque cada um dos mascotes adotou uma pessoa Sim. como seu tutor, né? Sim. Tá. E para eles é importante ter isso, Ah, né? uhum. Eles têm a própria rotina deles familiar. Uhum. Então, é muito engraçado que a gente vê como se eles veem como, esse é o meu trabalho. Então, eles gostam, mas eles sabem que aquele é um momento em que eles têm uma dinâmica diferente. Mas eles voltam para aquela dinâmica familiar, onde um Micro. é da professora X, o outro é da professora Y. Tá. Então, é muito legal isso, que eles se sentem seguros tendo essa dinâmica familiar deles. Excelente. Uma sacada que eu não tinha entendido. Agora, sim, né? Porque daí eles têm a família
Eles são O da núcleo escola. familiar, né, que é da escola. E eles têm atividade, assim, aspas, de trabalho, né? Eles vão trabalhar, é bom trabalho esse, né? falar trabalho. Senão vai entrar processo trabalhista do TED amanhã, gente. Processo trabalhista A amanhã. proteção animal pega a gente. Não é, né? É realmente uma interação bem leve, né? Com Mas certeza. a gente brinca. né? É que eu chamei a escola da família como sendo a família de referência para eles, né? Porque a forma como vocês trabalham, a família é a escola. Mas eles têm essa Eles têm a microfamília, Tem. né? Que é a família de referência. Eles têm. Muito interessante. E daí eles aprendem a se relacionar, né? Claro. Com essa microfamília e com a macrofamília. Sim. Eles sabem se relacionar Sim. com todo mundo. Sim. Eles identificam Sim. as pessoas dentro dos cenários que eles Sim. vivem, né? Sim. E o mais importante de tudo é que eles se divertem. Eles são felizes. Sim, essa é a vida deles. Essa é a vida deles. O projeto. Eu brinco que eles são assim, ganharam na loteria. É o melhor dos mundos do cachorrinho, né? Sim. De poder. Muito legal, sim, encantada com o projeto. Eu tinha pesquisado um pouco, que sabia, né, da nossa roda hoje, e realmente acho que é um projeto assim pioneiro, desafiador, com certeza, né? Mas fantástico, porque acho que vocês trazem uma contribuição do ponto de vista psicológico, né, para o desenvolvimento infantil, que vai fazer marcas para as crianças ao longo da vida delas, né, para a vida adulta delas, né? Então estão inscrevendo uma possibilidade positiva, saudável no desenvolvimento dessas crianças, né? E sob supervisão, o tempo todo acompanhando. Então é uma marca positiva, né, que agrega valor ao desenvolvimento infantil. Sim. E isso é muito, além, né, do pedagógico, né? Então uma marca muito significativa e importante. Então, sim, porque a criança convivendo ali com os cães, ela desenvolve todo um espírito de solidariedade, de respeito, de amor. Ela consegue entender, se veja a criança que já está há tempo conosco, viu todas as fases de crescimento, né? Dos animais, as transformações deles. Então, e essa interação que ele faz, mesmo que ele não tenha um cachorrinho em casa, um gatinho, ele faz essa interação, né? Tem dias que, às vezes, em algum evento, a gente abre para os pais trazerem o pet, e daí vem outros Goldens. Eles trazem da sua casa os pets das famílias? Que legal! Conhecem os dois. Então, são dias específicos que a gente marca. Então, se tem alguma festa na escola, algum evento, a gente diz que pode trazer o pet, né? E daí os pais trazem, vem muito Golden também, para conhecer o nosso Golden. Né? E para interagir ali, aquela criança chega toda orgulhosa, olha, esse é o meu cachorro, né? Então, tem essa interação também. Que bacana. Mas isso vocês começaram a fazer depois que tiveram esse projeto do Lolo? Já tinha. Sim. Então, mais uma coisa de trazer. Inclusive, nós adotamos aqui na 7 de setembro, a gente adotou uma praça pet ali. Então, a gente fez um investimento ali, né? E nós mantemos essa praça pet, que foi uma praça inaugurada ano passado. E esse ano nós adotamos essa praça, já levamos o Ted e a Lola a passear lá, já fizemos ali uma interação, mas adotamos também como um presente para a cidade. Para a cidade de Curitiba. A adoção de uma praça pet, a gente está mantendo essa praça ali esse ano. Que legal. Muito legal, diretor. Nossa, sensacional. Sensacional. Obrigada, Muito obrigada. Muito obrigada mesmo pela sua disponibilidade, por contar, né, exatamente toda essa proposta e como vocês trabalham, os benefícios, os cuidados que a gente tem que ter, né, e todo o planejamento cuidadoso que vocês têm. Então, muito obrigada e parabéns, né, porque para nós aqui que trabalhamos com a família multiespécie, entendemos que essa relação, né, homem-animal é uma relação de troca, uma relação de aprendizagem e de ganho para as duas espécies, né? Então, o homem ganha com essa relação, o animal ganha com essa relação. Sim, com certeza. Numa amplitude maior, né, isso se multiplica para uma comunidade, para uma sociedade, né, onde a gente espera ter pessoas com atitudes, né, mais solidárias, com mais respeito a toda e qualquer
organismo vivo, Sim. né? Então a gente vai estendendo um outro modo de relação que se estabelece socialmente. Então, fantástico, fantástico. Muito, muito obrigada. E a gente vai querer um bis aqui depois, se pudermos tê-la em algum outro momento, vai ser um prazer até para desdobrar um pouquinho mais isso, né? Sim. E nos contar mais detalhes aí, tá? Então, muito obrigada. Eu agradeço também a oportunidade da gente poder fazer essa troca, né? Contar da nossa experiência, né? Isso. Quem sabe vocês vão lá, a Josi Fiquei tinha querendo pensado, conhecer. quem sabe vocês vão lá, quem sabe algum dia a gente traz o Tente Eu a Lola pensei pro nisso, podcast. eu pensei nisso, Vamos de trazer a trazer. turma. Podia ter trazido, Vai né? ficar dormindo embaixo da mesa. Vai, A tá. Lola vai ficar aqui Vai ficar A Lola, pulando. meu Deus, vai Tá ficar bem. aqui comigo. Vamos combinar. Vamos. Obrigada, muito obrigada, né? Bem, obrigada pela oportunidade. E a você que nos acompanha, né, vai nos seguir, né, esse episódio nas redes, né, do nosso canal do YouTube, no Spotify, na TV Mais Pet, né? E agradecemos também aqui o nosso estúdio, do lado B Estúdio, que nos possibilita esses encontros com bastante aconchego, segurança, né, e no quentinho aqui que nós estamos. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau, gente. Até. Tchau.